crianças, tudo bem com vocês? A paz do Senhor para você e para sua família. Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma escola dominical, né? Primeiro, vamos fazer oração para Deus estar abençoando a nossa escola bíblica. Vamos orar? Senhor Deus, grandioso Pai, obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama, Senhor. Te peço que esteja abençoando a nossa escola bíblica, nós possamos estar aprendendo a cada dia mais da Tua palavra, Pai. Fique conosco em todo o tempo, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Então, crianças, nosso texto bíblico hoje está baseado em Gênesis 37 até o capítulo 39. Mas como é muito extenso, nós vamos ler só um pedaço. A gente vai ler do capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 13. Vocês me acompanham? Vamos lá? Então, é Gênesis 37, do versículo 1 até o versículo 13. José, vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apresentava os rebanhos com seus irmãos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bida e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nos dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou-lhe Israel a José: não apacentaram meus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles, respondeu-lhe José: eis-me aqui. Então, crianças, acho que vocês, alguns já conhecem, né? Essa é a história de José do Egito, né? José era um jovem de 17 anos e ajudava seu pai cuidando das ovelhas junto com os irmãos. Ele também tinha o costume de contar as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E isso, com certeza, deixava os irmãos dele, né, com muita raiva, porque eles ficavam com raiva dele contar as coisas erradas que eles faziam. Um dia, José ganhou uma túnica com mangas compridas de seu pai. Uma túnica muito bonita, bem colorida. Olha que bonita a túnica que José ganhou. Jacó o amava mais do que qualquer outro filho. Os irmãos de José o odiavam por isso, né? E já não conversavam com ele como amigos. Sempre tinha José como se fosse
um inimigo, porque eles ficavam com muitos ciúmes do pai gostar tanto de José, né? Certa noite, José teve um sonho e contou para seus irmãos. Olha aí, José estava dormindo, né? E sonhou e contou o sonho para os seus irmãos. Sonhei que estávamos amarrando os feixes de trigo, e o meu feixe ficou em pé, e os seus feixes ficaram em volta do meu e se inclinaram. Eles ficaram pensando, o que significaria isso? Que sonho estranho, feixe de trigo, um feixe ficar em pé e os outros se inclinar, né? E aí, de repente, eles falaram, nossa, mas será que você quer que a gente se incline para você? Será que você pensa que você é melhor do que nós, né? E aí, José ficou calado, não falou mais nada. Depois, outro dia, ele teve outro sonho. Sonhou também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Dessa vez, Jacó, que era o pai de José, também ficou bravo. Falou, José, mas o que está acontecendo? Que sonho estranho é esse? Você não deve ficar falando isso para os seus irmãos. Eles vão achar que você está se achando melhor do que eles, né? E aí os irmãos de José ficaram com muitos ciúmes, porque Jacó ficou pensando no sonho do seu filho, né? Porque já pela segunda vez ele sonhava coisas parecidas, né? Um dia, Jacó pediu para o seu filho ir até Siquém para ver onde é que seus irmãos estavam. Porque eles tinham levado o rebanho, né, para apacentar, e aí Jacó estava preocupado com os irmãos de José. E ele pediu que José fosse atrás deles para ter notícia, né? José obedeceu e foi sozinho. Mas quando seus irmãos o viram chegando de longe, decidiram acabar com ele. E eles disseram, lá vem o sonhador, vamos matá-lo? Eles estavam com muitos ciúmes de José, né? Então eles queriam matar José. Mas Rúben, que era o irmão mais velho, falou, não vamos matar José não. Vamos jogar ele no buraco e deixar aí. E não vamos preocupar com ele, vamos deixar ele nesse buraco. E aí os outros irmãos pegaram, arrancaram a túnica de José, né? A túnica que ele, tão bonita, né? Que ele havia ganhado do pai, né? A túnica toda colorida. Eles arrancaram a túnica de José e deixaram ele, ó, somente com as roupas de baixo, né? E aí eles jogaram José num buraco, né? Então, mais tarde, eles estavam lá, né, descansando para voltar para casa, e aí passou uma caravana de israelitas que iam para o Egito. E aí um deles falou, que vantagem nós temos em ficar com deixar nosso irmão aí? Vamos vendê-lo, assim não ficaremos com culpa e ainda lucraremos, ainda vamos ganhar um dinheiro com isso. E os outros concordaram e venderam José, né? José foi vendido e foi levado. José foi vendido e foi levado para o Egito. E aí eles pegaram, né, a túnica de José, tão bonita que o pai havia lhe presenteado, e sujaram a túnica toda de sangue, como se um animal feroz tivesse matado José, né? E levaram essa túnica e mostraram para o pai deles, falando que havia encontrado essa túnica no caminho, que estavam preocupados com José e que não sabiam de José. Olha que mentira que eles contaram para o pai, né? Então, e o pai deles ficou muito triste, porque ele gostava muito de José. Ele ficou pensando que José havia sido morto, né, por um animal feroz e por causa do sangue, né? Então ele ficou pensando que José já estava morto. Então, o Senhor abençoou José, de modo que
onde José estava, né, ele tinha sucesso em tudo o que fazia. E ele foi trabalhar no Egito, na casa de um senhor que se chamava Potifar, que tinha muito dinheiro, que era uma pessoa que tinha muitos bens, né? José era bonito, tinha uma boa aparência. E depois de um tempo, a esposa de Potifar começou a olhar ele não como escravo, mas como um homem que ela queria namorar, né? Então ela agradou de José e ficou tentando, né, assediar José para que ele namorasse ela. Só que isso é errado, né, crianças? Ela já era casada, então ela não podia namorar José, né? Então, e José sabia que isso era errado. Até que um dia, quando não tinha ninguém por perto, ela segurou José pela roupa. Mas José fugiu para fora de casa e a roupa dele ficou nas mãos dela. E ela começou a gritar como se José quisesse fazer alguma coisa errada com ela. Só que era mentira, né, crianças? Ela queria fazer de conta que José estava querendo namorar com ela, quando na verdade ele não quis, ele fugiu, né, para mostrar para ela que ele não queria nada com ela. E quando Potifar chegou, ela guardou a túnica dele que ela tinha arrancado, né, e mostrou para Potifar. E sabe o que Potifar fez? Mandou prender José. Nossa, olha que tristeza, né? José, apesar de tudo que aconteceu com ele estava se dando bem na casa de Potifar, né? Sendo empregado de Potifar, mas depois que isso aconteceu, ele foi preso, né? Então, crianças, nós vamos parar por aqui. E essa história se continua na semana que vem. Mas o que nós podemos aprender até aqui com essa história de José? Né? A gente pode ver que José era órfão de mãe, né? A mãe dele morreu quando teve o seu irmão mais novo. Os irmãos não gostavam dele, né? Os irmãos sentiam inveja dele, sentiam inveja porque o pai gostava muito dele. Ele foi vendido como escravo, né? Olha que tristeza, foi vendido pelos próprios irmãos, né? Foi vendido como escravo. Ele ficou longe do seu pai, da sua terra, longe da sua casa, né? Foi preso por um erro que não cometeu, né? Ele havia sido preso porque ele não quis, né, namorar com a esposa de Potifar, né? Então, e com isso, na Bíblia não fala em lugar nenhum que José ficou reclamando, ficou murmurando do que aconteceu com ele. Muito pelo contrário, em todo tempo ele buscava a Deus, em todo tempo, e tudo que ele fazia era para servir ao Senhor e fazer o trabalho dele da melhor maneira possível, né? Então, crianças, a gente sente ciúmes, você sente ciúme do seu irmãozinho, ou sente raiva de vez em quando, ou de algum coleguinha da escola, né? Isso é normal, né? Nós realmente, a gente tem esses sentimentos ruins dentro de nós somos seres humanos, mas o que a gente tem que fazer é pedir a Deus para tirar esses sentimentos ruins do nosso coração, para nos dar sabedoria, né? Para poder lidar com esses sentimentos, né? E antes de fazer qualquer coisa, a gente deve orar ao Senhor e pedir para tirar esse sentimento ruim do nosso coração, tá bom? Então, desejo que vocês tenham uma boa semana e que reflitam, né? Na sua casa, com seu pai, com sua mãe, sobre essa história de José, né? A gente vai ver mais pra frente a continuação dela, tá? Com as outras tias, mas pra gente refletir que ciúme não é um sentimento bom, mas que Deus, na sua misericórdia, né, nos ajuda a lidar com esses sentimentos, tá ok? Então, desejo que vocês tenham uma boa semana, juntamente com seus pais e com sua família. E não esqueçam de ler a Bíblia, tá bom? É uma grande oportunidade para a gente aprender cada dia mais do nosso Deus, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Tchau!